Sejam bem-vindos ao 7º episódio da Corja Maldita. Como habitualmente eu, Pedro Almeida Vieira, tenho como interlocutores o João de Sousa e o Miguel Santos Pereira, e tenho aqui que fazer uma confissão. Geralmente são os dois que me sugerem os temas, e tenho aqui, e fui confrontado com um tema que tem como título Advocacia Portuguesa, um clube orgulhoso, mas mal preparado. Portanto, embora eu tenha uma opinião sobre isto, e sobretudo sobre alguns processos, direi que este é um tema, e este título é da exclusiva responsabilidade aqui dos meus dois interlocutores, que me fizeram também aqui uma cábula a dizer que neste episódio desmontamos, e portanto eles vão desmontar a advocacia portuguesa como classe orgulhosa e fechada, que recusa a multidisciplinaridade e despreza o saber científico fora do direito. E depois vão falar sobre advogados incapazes de trabalhar em rede, agarrados ao formalismo, incapazes de acompanhar um mundo onde a ciência, a tecnologia e a prova concreta já não são opcionais, digo. Portanto, isto são palavras muito duras para este debate da tua classe, não é, Miguel? Olá Pedro, olá João. Sim, isso acaba por ser uma provocação, obviamente. Eu e o João debatemos a sugestão de temas, e isso acaba por ser uma provocação do João, que eu não, obviamente... Não... Se alguém tiver que ser preso sou eu, já percebi. Não, eu não... Mas o que raio é que tem os advogados que metem tanto medo a tanta gente? Não há o risco de levar já com um processo disciplinar da ordem dos advogados. As coisas também não funcionam assim, e eu não me revejo na forma como o título está, não me revejo nessa afirmação perante a classe. Agora, isto hoje vai ser muito bom. Agora, efetivamente, há sempre coisas a melhorar, mas tem mais a ver com mudança de paradigma do que propriamente deficiência da classe, e entrando já por aí. Portanto, talvez este título tivesse que ter um ponto de interrogação. Talvez. Ok. Mas como fui eu que sugeri o título, não tem ponto de interrogação. Não, eu penso que terá ficado no tinteiro. Ora bem, estamos a falar de direito criminal, defesa criminal, artigo 32 da Constituição da República Portuguesa, não é? Primeiro, o número 1 diz que o processo criminal assegura todas as garantias de defesa, incluindo o recurso, e depois, número 3, aqui mais para a frente, são 10 pontos, obviamente não vou ler, diz que o arguido tem direito a escolher defensor e a ser por ele assistido, etc. O que diz aqui na Constituição escolher pagarem. Depois aí é o problema. Eu vou fazer só uma introdução para se perceber. Isto é o que consta da lei, mas depois temos que perceber o que é que está aqui, o que é que o legislador, ou o que é que deve ser interpretado enquanto o Estado diz que o arguido tem direito a um defensor, escolhendo ou não escolhendo. Essa não é a questão que está aqui em causa. Se nós formos, e este como ponto de partida, se nós formos à anotação 6, a este mesmo artigo 32 da Constituição anotada de Jorge Miranda e Rui de Medeiros, diz lá o ponto que é o ponto fundamental. O direito de defesa deve ser exercido de modo efetivo e eficaz. Pronto. O ponto é este. Tudo o resto do que acontece e não acontece tem a ver com mentalidades, com só terem passado pouco mais de 50 anos desde o Estado Novo, em que tínhamos uma advocacia criminal muito combativa. Nessa altura, os advogados, até muitos deles eram detidos, iam para a esquadra e sofriam, mas eram combativos. E depois temos outros paradigmas. O brasileiro, estamos a falar de uma população de mais de 200 milhões, nos Estados Unidos da América, uma população de mais de 300 milhões, e, portanto, só com esta ordem de grandeza permite-nos perceber o quê? Que há muitos mais processos, e para além de existirem muitos mais processos, há muito mais advogados e as coisas são feitas de outra forma. Para além disso, há outro ponto. E este ponto é relevante, eu já o disse aqui há uns tempos e volto a dizê-lo. Pese embora eu já conheci, e não há nenhuma diferença, pelo menos a este nível, vários advogados que fazem patrocínio oficioso no âmbito do direito criminal, excelentes advogados, e que em termos públicos ninguém os conhece. Eu aprendi muito com eles. Há gente mesmo muito boa que faz um bom trabalho,
Mas há aqui um problema. É que no nosso sistema de defensoria, de patrocínio oficioso, os advogados são contratados, de certa forma, para o processo. Os Estados Unidos têm dois, e eu vou falar dos Estados Unidos neste aspecto, porque vivem em democracia há muito mais tempo que nós, têm muitos processos, e já fizeram estudos empíricos, que são esses que contam, estudos de campo, relativamente à eficácia de um tipo de advocacia e outro tipo de advocacia. E o que é que nos Estados Unidos chegaram à conclusão? Eles também têm este tipo de advogados que são escolhidos, ou por vezes até indicados por um juiz para determinado processo, e depois têm as defensorias públicas. E, do ponto de vista das defesas criminais, das defensorias públicas, que é aqui um bocadinho por comparação com os advogados de acusação, os procuradores, estas defensorias públicas acabam por ter resultados muito melhores. Porquê? Porque têm muito mais meios. Ou seja, não só os advogados têm um determinado valor, como há um orçamento para aquela defensoria pública que podem trabalhar e trabalham em equipa e conseguem ajudar muito mais o seu cliente, ao contrário dos mesmos advogados que funcionam na advocacia criminal da mesma forma como funcionamos nós cá. Não é? Portanto, são advogados oficiosos e que têm aquele processo, ganham de acordo com o processo, mas não têm mais meios. E quando eu digo não têm mais meios e tu perguntas, mas é preciso mais meios? E aqui é que entra o problema do paradigma, que não existe no Brasil, não existe nos Estados Unidos e não existe em muitas outras latitudes, que é o que é suposto ser o padrão de uma advocacia? E já há aqui várias situações que nós podemos. Imagina, Pedro, tu és advogado num processo criminal nos Estados Unidos. E tu, se não fizeres um série de padrões, há padrões mínimos que, se não forem cumpridos, tu podes ser retirado do processo ou o processo, no fim, pode ser anulado por a defesa insuficiente. E um dos padrões fundamentais é a investigação defensiva. Se um advogado criminal nos Estados Unidos não fizer uma investigação básica relativamente às testemunhas, tentar saber quem são as testemunhas da acusação, investigá-las, etc., o próprio juiz e o próprio Ministério Público, se tiver conhecimento disto, pede que o advogado seja afastado do processo, porque pode dar origem a uma defesa insuficiente, com base neste critério, que também existe em Portugal, de direito de defesa tem que ser exercido de modo eficaz e efetivo. E mas mais, erros de estratégia durante o processo do advogado, erros clamorosos, podem levar à anulação do processo. E existem muitos erros em Portugal? Desconheço. Eu vou-te ler. Desconheço porque não queres dizer? Não há números? Ok, mas a tua percepção, que é a palavra percepção agora entrou aí no nosso léxico político, a percepção que tu tens é de que há muitos erros por parte dos advogados? Que depois acabam por não ser... Há os mesmos que existirão nos outros locais. Esta é a minha percepção, ou seja, não há razão nenhuma para que os advogados portugueses não deem tantos erros como os advogados de outras latitudes e que a justiça criminal portuguesa não dê tantos erros ou mais do que nas outras latitudes. Esta coisa do português se achar que é o melhor do mundo, quer dizer, isto é pensar pequenino, não há motivo nenhum para nós argumentarmos isto. Quer dizer, quando nós queremos ser os melhores do mundo nisto, naquilo, outro, não só não somos, como a maior parte dos países nem sabe que nós existimos a esse nível, nessas coisas. Sim. Portanto, é ridículo, é provinciano, no mau sentido do provincianismo, no sentido pejorativo, que não é o bom provincianismo, porque ser um provinciano tem coisas boas, mas nesse mau sentido é pequenez português, é pensar pequenino. Só para tu perceberes uma coisa, a Associação Brasileira dos Advogados Criminais, a ABRACRIM, tem um código deontológico de boas práticas da investigação defensiva. Portanto, mas eu vou-te ler aqui uma passagem do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus 94-70-76, cujo relator é o ministro Rogério Schetti Cruz, e que ele define exatamente o que é isto do direito da defesa insuficiente. Portanto, o que é que está aqui em causa? No sistema português, basta que o advogado esteja lá representado.
E se, em termos formais, E depois diz faça-se justiça. Não, e se o advogado ainda por cima for escolhido pelo próprio arguido, e eu perguntarei, mas que conhecimentos tem o arguido para saber se aquele advogado vai cumprir ou não vai cumprir? Mas não tenho dúvidas que se isto for suscitado, os tribunais portugueses vão dizer, não, ainda mais foi ele, há aqui uma culpa inelegendo, ainda mais foi ele que escolheu. Porquê? Porque desde que esteja representado formalmente, a Justiça lava daí as suas mãos, violando claramente este direito de exercício de modo efetivo, não é? E eficaz. Mas neste habeas corpus que anulou por motivo de defesa insuficiente um processo transitado em julgado pelo Superior Tribunal, e há muitos. O que é que, no fundo, eles vêm dizer? Há um interesse do próprio Estado em que exista um fair trial, que o julgamento seja justo e todas as partes sejam bem representadas. É o próprio Estado que tem interesse nisto. Se nós formos olhar, por exemplo, se for olhar aqui para o artigo 449 do Código de Processo Penal, que é o artigo dos fundamentos de admissibilidade dos recursos de revisão extraordinário, que será o equivalente a estas situações, eu não vislumbro nenhuma linha em que possa encaixar uma defesa insuficiente. Poderia, eventualmente, na linha D. Qual é o problema? A jurisprudência portuguesa entende o quê? Entende que esta linha D, ou seja, descobrirem-se novos factos ou meios de prova, imagina que eu chego ao pé de alguém, olho para um processo e confesso, tenho vários, e disse assim, pá, mas isto, o meu colega, que eu não vou dizer nomes, como é óbvio, cometeu aqui um erro clamoroso. Isto, noutras latitudes, dá-me direito o quê? Dá-me direito a uma revisão. Aqui em Portugal não é admissível a por insuficiência de defesa, de falhas clamorosas. A Constituição prevê. A Constituição prevê. Portanto, tem que ser em Constituição dizer que uma interpretação, tal como a que está a ser agora, que a jurisprudência, neste momento, o que exige é aquelas novas provas ou aqueles novos meios de prova têm que ser não podem ser do conhecimento prévio do arguido. E, portanto, se houver uma defesa insuficiente, o que me vão dizer? Então, mas, meu amigo, o senhor estava a ser defendido, não viu o que é que o seu advogado fez. E o problema reside aqui. Porquê? Por uma questão de segurança jurídica. O problema é este. A segurança jurídica em benefício de quem? Estamos no Estado Novo e, portanto, é em benefício do coletivo, ou, em primeira mão, a segurança jurídica tem que ser em benefício do indivíduo. E este é o grande problema. Sim. Nós ainda somos totalitaristas, ainda somos coletivistas, ainda não percebemos que um Estado só funciona quando a consequência do bem jurídico resulta da soma dos direitos de todos os indivíduos. Este é o grande problema. João, olá, já foste acusado aqui de ter sido responsável por este título. Queres dizer alguma coisa em tua defesa? Complementar também um bocadinho a visão do Miguel, que de certa forma deu um outro foco a esta temática. Vamos eu vou começar pelos clássicos. Justificar um bocadinho a questão de teres proposto este tema e se achas mesmo que há uma má preparação da classe dos advogados e se eles são um bocadinho recusam muito trabalhar em rede e até trabalhar com a ajuda de outros especialistas. O meu nome é João de Sousa. O meu número de cartão de cidadão é o 10103206, que é para quando fizerem a queixa, porque vou começar pelos clássicos. O Aristóteles falava da Andreia. A Andreia é uma virtude central, um meio termo entre a temeridade e a covardia, que permite ao indivíduo enfrentar o medo e equilibrar-se com a razão. Os meus queridos já disseram que fui eu que fiz o tema, já disseram que fui eu que fiz o título. Lembrem-se da Andreia e tenham a coragem de ser. Mas eu vou concretizar aquilo que me perguntaste. Tu foste provocador na sugestão. Eu não sou provocador. Pedro, eu não sou provocador. Eu vou-te explicar. Eu vou-te explicar. Eu não sou provocador. A paternidade do tema. Eu não sou provocador. Eu tenho 18 anos de polícia judiciária a ver os advogados a chegar às instalações da judiciária e a fazer o que a judiciária quer. Eu tenho 18 anos de polícia judiciária a ver como as defesas eram exercidas e como ajudavam a polícia judiciária quando a função deveria ser defenderem o cliente. A mim dava-me muito jeito. Ou seja, não apareciam muitas situações como se vê até nos filmes e nada disso. Havia uma série que era
chega o advogado e o tipo que está a ser interrogado estava a falar e ele diz: não falas mais nada, não diz absolutamente mais nada. Nós já fizemos aqui um programa sobre isso. Isso acontecia ou não? Sim, mas é assim. Os advogados não vai falar mais nada. Pedro, deixa-me concretizar. Eu agora estou com a Andreia do meu lado, o corajoso aqui do grupo sou eu. E eu digo as coisas e chamo os bois pelos nomes. A questão é esta. Valores fundamentais do advogado no Código Deontológico da Ordem dos Advogados. O artigos 89 a 92. Lealdade para com o cliente, com o tribunal e com os colegas. Nós temos advogados em Portugal que vão fazer comentarismo na televisão e rasgam os colegas todos, como rasgaram aqui o Sr. Miguel Santos Pereira no programa de televisão Hora de Almoço. A dizer que o Sr. Miguel Santos Pereira tinha técnicas e táticas em que ajudava gente que colocava tiros nas banheiras e depois o cliente dele foi absolvido. A minha pessoa. Moá mesmo, como se costuma dizer. Isto hoje é a lá Sérgio Sousa Pinto. Verdade. Não mentir, não omitir factos relevantes, não manipular. A advogada que, coitada, foi comigo a julgamento, a doutora Tânia Reis, que tem escritório em Alverca, foi comigo a julgamento porque diziam que a senhora também tinha feito aquelas coisas todas na Rosa Grilo. A coragem, a Andreia. Ela é Tânia, não é Andreia. A senhora veio dizer em tribunal que não pagava a consultores forenses e eu tinha as faturas comigo nas mãos. Portanto, quando são apertados os advogados, não querem. E depois a independência, resistir à pressão, seja ela económica, política ou mediática. E há advogados que vão para a televisão e que não resistem à mediatização e não são corajosos para defender os clientes e não fazem as coisas que têm a fazer, e vamos dizer as coisas pelos nomes. O cliente, e o Miguel estava aqui a dizer, insuficiência de defesa. Em Portugal não dá. Claro que dá. E dá como? Dr. Dória Vilar, advogado da Praça Português, faz um recurso para a relação de um cliente e no recurso para a relação não segue as mínimas, as mais básicas regras do Código de Processo Penal, que é colocar as transcrições, e o Tribunal da Relação manda aquilo para baixo e o cliente fica sem hipótese de defesa. A esposa do cliente, legitimada pelo mesmo com uma procuração porque o senhor estava na prisão, recorre à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados condena o Sr. Dória Vilar, só que veio cá o Papa Francisco. E então ficou sem efeito. Houve uma amnistia. Portanto... E o cliente ficou a arder, digamos assim. A arder, está preso ainda. Isso assim. O que é que se passa em Portugal com os advogados? Os advogados... há mais um caso interessantíssimo desta mesma senhora em que o advogado disse a ela, e eu já estive a falar isto com o Miguel, que não poderia recorrer se não era multado. Os advogados não são multados nos recursos, quem são multados são os clientes. Os advogados estão com o dever de patrocínio e estão a representar uma pessoa e têm o quê? Responsabilidade limitada. Corrige-me, Miguel, se eu estou errado. Portanto, multidisciplinaridade. Trabalhar com outras pessoas. Nada. Nada porquê? Porque é um problema grave, que é o problema orçamental. E a descapitalização do cliente, se por acaso metem outras pessoas a trabalhar em multidisciplinaridade. Por acaso aqui o Dr. Miguel e eu trabalhamos em multidisciplinaridade. As duas empresas, o escritório deles advogados e a minha. E depois há outra coisa interessantíssima. Mas isso é um caso, e talvez tu, Miguel, conheces mais isso, é um caso raro, ou seja, estas parcerias entre Pedro, o Miguel não pode conhecer mais isso porque eu é que presto o serviço multidisciplinar. Lá estás tu a cair na coisa do advogado. Não, eu estou a falar sobre a prática daquilo que tu vês quando vais a tribunal, se há este Pedro, tipo muito rápido de trabalho em rede. para passar a palavra ao João. Cá não existe, e mesmo aqueles que dizem que fazem mentira. Consultoria forense, não sequer vão aos locais de crime, portanto isso não é fazer consultoria forense, obviamente é uma fraude, e portanto lá fora, se não fizeres, o processo é anulado. E não há. E o processo é anulado e o advogado é sancionado disciplinarmente, fica mal visto e depois não pode fazer mais aquele tipo de processos. Pedro, deixa-me dar-te um exemplo. Deixa-me dar-te um exemplo para tu perceberes. Até porque eu aqui vou falar um bocadinho mais, que é para o Miguel também está protegido porque é advogado e tudo mais. E o Miguel já tem muito da Andreia da coragem, mas não pode estar-se a meter por estes caminhos. Uma coisa que é prática habitual, por isso é que eu estava a dizer, pergunta-me a mim, não perguntas ao Miguel, porque eu trabalho com o Miguel e com outros advogados. Uma das coisas habituais é: olha, Pedro, você tem um problema, não tem? Os nossos serviços é X, faça o seguinte, faça-me um resumo e apresente-me as testemunhas que quer. Então, mas, Pedro, não estás a pagar um serviço ao advogado para ele defender, fazer uma estratégia, definir quais são as testemunhas que devem ir e não devem ir a tribunal? Eu, por exemplo, com o Miguel trabalho nesse sentido. O cliente diz assim: é preciso da senhora Maria, a Antónia e a Josefa. E o Miguel diz: João, apura, vê, prepara. Os advogados
escrevem lá o nome das senhoras, escrevem o nome do senhor que tu dizes que é, não há uma preparação mínima das testemunhas. E eles nem sequer sabem quem são. Não sabem quem são. Sim. Chega a tribunal da senhora, aquilo é mãos para cima, pés para baixo, tudo errado. A senhora não tem a mínima preparação para estar lá. Os honorários não são acessíveis, não é? E depois, aquela que para mim, e com isto termino, que é um dos pilares fundamentais para um Estado democrático, que são os advogados e a Ordem dos Advogados, aquilo que fazem é isto. E o título é meu. Um clube orgulhoso, mas mal preparado. Porque se nós falarmos e dissermos ao advogado, olha, desculpe, você não percebe nada de medicina legal, não percebe nada de gestão psicológica de testemunha em tribunal, você precisa preparar as pessoas, ele acha que não. Bastam os dois. Ou seja, bastam os dois. E é interessantíssima uma coisa, que é aquele advogado que sai à porta do tribunal e diz sempre as mesmas coisas. E não faz um trabalho que é a verdadeira defesa do cliente. Está a fazer o quê? Uma promoção pessoal e a aparecer em ordem nobre. Portanto, é assim. Os advogados, que é dos pilares fundamentais para a democracia, porque são eles que podem, eu, João de Sousa, se pedir a um advogado, o advogado representa-me e está a falar por mim, mas não tem responsabilidade, está na defesa da pessoa. Ele está aqui e sabe dizer isso. E então pode dizer coisas que eu não consigo dizer. E eu ter um advogado que diz a uma cliente que não vai fazer um recurso, porque se fizer um recurso, paga uma multa, o que é isto? Sim. Onde é que está o dever de verdade? Mas, Miguel, igual volto a ti. A minha questão é, na vossa formação, quer académica, quer depois no próprio estágio, é algo só muito focado nas leis. Ou seja, vocês têm, como é que vocês têm conhecimentos, por exemplo, se estiverem a tratar de um caso de direito administrativo, mas que está associado, por exemplo, a poluição, ou por exemplo numa situação de eventuais indemnizações por causa do apagão, em que vocês têm que ter um conhecimento de como é que funciona a rede elétrica. Sabes como é normal, nós, sem ser os processos de crime, sabes como é que nós fazemos os processos cíveis ou administrativos? Gravando toda a prova, gravando todas as testemunhas, as peças são feitas a seguir. E depois fornecemos isto tudo ao tribunal. Gravado, videogravado, com notário, sim. A prova está lá toda. O que é que pode acontecer? Está bem, mas e o juiz depois entende aquilo tudo? Porque uma das coisas que não só entende o juiz, como entende a outra parte que tendencialmente quer chegar a acordo. Como tem acontecido, sim. Nós tivemos um processo não há muito tempo, mal a outra parte não chegou a contestar. Estávamos a falar de um processo de alguns milhões e trabalhámos com o João, foi tudo videogravado, na presença de notário, tudo. Mal entrou, foram citados da petição inicial. Os nossos clientes foram contactados para chegar a acordo. E na petição inicial, uma coisa inédita. Sim. Vai um vídeo em que se apresenta o caso todo, a custódia da prova, a sequência do erro, tudo. Sequência tudo. Mas isso é a única forma de se trabalhar. Aliás, eu não percebo porque é que os notários não são mais vezes chamados para auxiliar na produção de prova. Para a autenticação até de documentos, claro. Que sejam coisas, por exemplo, que estejam na internet para saber que... Mas isso já é feito. Okay, quem trabalha com esse tipo de processos, bancos, auditorias, já chama os notários para isso. O problema é nos outros processos, no outro tipo de processos, não se faz. Há colegas meus que vão ouvir este podcast e vão pensar, este gajo veio de onde? Este gajo saiu de que planeta? Eu vou ler-te, porque não é prática. Eu vou ler-te. O dever de diligência do advogado. Eu tenho aqui, eu trouxe-te o livro, aliás, Ineffective Assistance of Counsel, Overcoming the Inevitable, Kelly Patrick Riggs. Há vários livros só sobre isto, este por acaso é americano, e eu já te vou dar aqui alguns números. É recente? Este nem é muito recente. Um advogado que não analisar os autos detalhadamente para identificar consistências e realizar entrevistas com testemunhas-chave e não depender apenas das declarações da polícia ou da Procuradoria, que não investigue o histórico das testemunhas da acusação, procurando possíveis interesses ou credibilidade duvidosa, que não consulte especialistas forenses, quando necessário, DNA, balística, análise digital, reconstituição, tudo, que não for rever gravações, imagens de videovigilância e documentos, ou seja, que não fizer uma investigação defensiva nos Estados Unidos, e agora já começa a acontecer no Brasil, está abaixo do padrão. E o estar abaixo do padrão significa que o processo pode ser anulado, que o próprio procurador, se perceber que o advogado não fez o seu trabalho, pede ao juiz que o advogado seja afastado, e o juiz também pensa duas vezes, porque isto pode levar a exonerações, e o advogado, se isto acontecer, pode não voltar a poder
fazer este tipo de processos. Mas conheces Fica mal casos, visto, nos Estados Unidos vários. Sim, mas em Portugal é normal, por exemplo, se Pedro, ninguém faz isto. Se um constituinte se queixa à ordem dos advogados, Acabei de contar um. Sim, está bem, mas esse foi um caso que acabou por beneficiar da amnistia, mas é um caso. Está bem, mas nós não sabemos, se não houvesse amnistia, se ele seria castigado. Aquilo que eu te seria, só que ele foi castigado. Ele foi amnistiado. As pessoas confundem se alguém se puser... Mas agora qual era o castigo em que ele foi amnistiado? Ou seja, ele foi castigado, mas foi amnistiado depois? Não sei se foi uma repreensão, acho que foi uma repreensão escrita, uma coisa qualquer, também não conheço a profundidade disso. Sei que assim foi, porque depois a cliente falou e disse-me que ele tinha sido muito indignada, porque ele até nem estava dentro da idade prevista para a amnistia, mas foi amnistiado. João, mas esse não é o maior problema, porque aí, segundo me parece, estás a falar de questões jurídicas. Nós estamos a falar de defesa insuficiente do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, para além da lei, daquilo que muitos advogados, quando começam a exercer, e alguns já exercem há 20 ou 30 anos, pensam que é o suposto de fazer. Por isso é que eu digo, o problema tem a ver com o nosso paradigma. O nosso paradigma tem que mudar. Uma defesa eficiente e eficaz não é isso, não é só isso. Nós temos que fazer contraprova. As pessoas não podem continuar a confundir a proibição de manipular testemunhos, que é proibido, com a obrigação de saber o que é que as testemunhas sabem, sejam da acusação ou da defesa. Claro. São coisas completamente diferentes. Eu não posso manipular, nem a minha equipa. Tem que se trabalhar a equipa. A equipa não pode manipular a testemunha para dizer coisa diferente. Agora, a equipa tem a obrigação de saber quem é a testemunha, o que é que a testemunha sabe, e se há inconsistências, isto tem a obrigação de fazer. Mas eu não tenho dúvidas que há testemunhas de acusação, se alguém da equipa de defesa for falar com elas, se calhar a seguir vão-se queixar ao Ministério Público: olha, aquele advogado mandou o investigador falar comigo, e se calhar inventou para aqui um crime, quando isto faz exatamente parte da ampla defesa. O advogado tem a obrigação de saber o que é que as testemunhas sabem, as testemunhas de acusação, sabem o que é que fizeram. Imagina, aquela testemunha, se calhar, consegue-se arranjar um bilhete de avião e aquela testemunha nem sequer estava naquele dia. Deixa-me só dizer isto que ilustra, e lá está, as mãos queimadas pelo fogo podem falar da natureza do fogo. Isto ilustra perfeitamente o caso da Rosa Grilo e da banheira. O caso da Rosa Grilo e da banheira é notoriamente um caso em que, quando eu vou ao local a fazer o trabalho que deve ser feito... Que não pode ser feito de outra forma. Que não pode ser feito de outra forma. Que havia lá um tiro e que não estava no registro. Resulta, entretanto, a ser condenado a um ano de prisão efetiva, que depois, na relação, foi absolvido. E à conta deste caso, desculpa lá, João, por isso é que depois, à conta deste caso, tens mais não sei quantos a dizer que fazem consultoria forense, treta, mas que não vão aos locais de crime. Claro. Então fazem o quê? Eu vou-te só ler isto. Muito rapidamente para terminar. Os Estados Unidos têm... Eu gosto mais do sistema português do que o sistema americano. Acho que o nosso sistema é melhor. Mas qual é a questão? Nós não podemos deixar de aprender com outros países, com outros sistemas judiciais que têm mais anos disto, mais anos de democracia e que têm muitos processos. E, portanto, há coisas que nós podemos e devemos aprender com eles. Os Estados Unidos, coisa que nós não temos, tem um site que é o Registro Nacional de Exonerações. Por ano. E eu fui ver só... normalmente os motivos das exonerações são... Exonerações é uma espécie de expulsão, não é? Exoneração é alguém que está condenado e passa... Está bem. Que é revertido. É exonerado, passa a estar inocente, é liberta, etc. E, portanto, ou seja, uma espécie de revisão de... no fundo é a nossa revisão. De sentença, sim. Normalmente, quais são as questões que se colocam nas exonerações? Má conduta oficial, não é? Do próprio Ministério Público, normalmente é da investigação ou do Ministério Público, identificação de testemunhas equivocada, portanto as testemunhas foram mal indicadas, não eram aquelas, houve erro, falsas confissões, perjúrio ou falsa acusação, evidências forenses falsas ou enganosas e depois defesa insuficiente. Agora vou dar os números. 2024 147 exonerações, 48 delas foram por motivos de defesa insuficiente. 2023, 153 exonerações, 59 delas foi por defesa insuficiente. 2022, 233 exonerações no ano de 2022, 56 delas envolviam defesa insuficiente. Nem sequer há dados sobre isso, não existe. Nem é prática normal haver essa... Mas já vais perceber a grandeza
grandeza é isso, porque as pessoas agora lá em casa estão a pensar, mas isso é nos Estados Unidos que há muito. 2021, 161 exonerações, 33 casos de defesa insuficiente. Tu dizes, mas lá há milhões. Sim. E agora respondo desta forma. Em 2019, tenho os números, pelo menos 2019, não consegui ainda arranjar dos outros, existiram 1.200.000 processos de crime, federais e estaduais. Ora, em regra, os processos federais, 97% a 98% deles são resolvidos por plea bargaining. Portanto, só 2 ou 3 é que vão a julgamento. Os casos estaduais, 94% são resolvidos por plea bargaining e, portanto, 6% vão a julgamento. Neste caso, 2019, deste 1.200.000, apenas 2% dos processos foram a julgamento. Estamos a falar em 24.000 processos que foram para julgamento. Eu fui ver os dados de estatística que existem, globais em Portugal, no site de Estatística da Justiça, e, por exemplo, em 2019 tivemos 54.408 processos de crime que foram para julgamento. A julgamento mesmo, ou seja, até mais do que todos os Estados Unidos, estou a entender bem? Que foram a julgamento, provavelmente sim. Cá também temos suspensões provisórias de processo e aqui não está definido. Não, mas aqui estamos a falar de primeira instância, portanto, sim 1.200.000, 2%, e não há dúvidas, são 24.000 processos e temos este número de exonerações. Portanto, pensem o que quiserem, há um grande problema que nós temos neste país. E não é falado nos erros... Nem se fala nisto. Há um grande problema, é que nós não temos números. Não temos números de nada. Temos números absolutos, mas depois não temos números detalhados. Não, porque para termos esses números tinha que haver essa análise, não é? E não há essa análise. Não existe. E lá sabe-se tudo. Sabe-se, inclusive, se os imigrantes causam ou não mais criminalidade, sabem quantos afro-americanos é que estão nas prisões, sabe-se tudo. E só sabendo tudo é que nós podemos desmontar depois as falácias que aparecem do sistema judicial. Porque nós assumimos que temos uma injustiça infalível. Sim, dá-me jeito. Mas de facto não somos, não é? Como ainda há uns programas atrás mostrámos que o World Justice Project dizem que não somos. Não? 30 segundos do último comentário para acabarmos, João. Eu voto no Miguel. Pronto, então ficamos por aqui. Afinal, o Miguel ainda foi muito assertivo e crítico e, portanto, acho eu, tirar o ponto de interrogação do título. Obrigado a vocês dois. Obrigado a vocês dois. Voltamos na próxima semana. Até à próxima.